Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Neste 28º domingo do tempo comum, ano C, interrompemos o nosso jejum em vista das eleições segundo turno, porque domingo não é dia de jejum. Vamos meditar no que diz a liturgia. A primeira leitura fala da cura de Naamã, o sírio que era leproso, que foi 7 vezes banhar-se no Rio Jordão, e sua carne tornou-se limpa como a de uma criancinha, e da volta de Naamã com sua comitiva até o profeta Eliseu para oferecer-lhe um presente. Eliseu recusa o presente. Então Naamã pede que pegue um pouco da terra de Israel para levá-la ao seu país, que é a Síria, porque ele está convencido de que não há outro Deus a não ser o Deus que há em Israel. E Naamã não oferecerá sacrifício ou holocausto a outros deuses, mas somente ao Senhor. Naamã, é bom que se lembre, pertencia a uma nação inimiga de Israel. E foi através de uma escrava da sua esposa, capturada em uma das incursões contra Israel, que ele soube que havia em Israel um profeta, o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, que poderia curar aquele homem da lepra, porque ele, embora fosse um valoroso guerreiro, era leproso. Este homem sofreu 2 provações. Primeiro, ele não foi recebido pessoalmente por Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para dizer: assim disse o profeta, vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão. Para ele foi uma decepção não ser recebido pessoalmente pelo profeta e lavar-se no Rio Jordão, que parece não ser tão diferente dos rios da Síria, mas convencido pelos seus acompanhantes, pela sua comitiva, Naamã foi fazer o que o profeta mandara fazer. Lavou-se 7 vezes e sua carne ficou limpa. Agora ele quer oferecer um presente a Eliseu, o profeta. Novamente uma provação. Eliseu rejeita esse presente. Naamã veio não apenas para agradecer, mas também para fazer uma profissão de fé. Ele foi curado não graças aos deuses da Síria, mas ao Deus único de Israel. E será somente a esse Deus que ele vai prestar culto. E para isso ele pega um pouco da terra de Israel, que é uma terra santa, a terra do verdadeiro Deus, aquele Deus que o salvou da lepra. Toda essa história tem um profundo significado batismal. A lavagem 7 vezes no Rio Jordão lembra o batismo. A lepra lembra o pecado. A comitiva que vem acompanhar Naamã lembra os padrinhos que vão acompanhar o catecúmeno até o batismo. E a fé de Naamã lembra a fé que nós recebemos no batismo e que somos chamados a professar. No batismo, nós renunciamos a todos os outros deuses. Renunciamos a Satanás, às suas obras e às suas seduções, como fez Naamã, que renunciou a tudo para servir ao Deus único e verdadeiro. O Salmo 97 canta a salvação que foi oferecida não apenas a Israel, mas às nações, aos povos estrangeiros. É o caso de Naamã, que não era israelita, mas sírio. E a Síria era um tradicional inimigo de Israel. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é uma exortação de que Timóteo se lembre de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma figura imaginária, ele é descendente de Davi, ele ressuscitou dentre os mortos, e é por ele que Paulo está sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, Paulo suporta qualquer coisa pelos eleitos, pelos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, uma glória eterna. Se com Cristo morremos, assim está Paulo morrendo, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, assim Paulo está permanecendo com Cristo, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se alguém me negar diante dos homens, disse Jesus no Evangelho, também eu o negarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A nossa infidelidade a Deus não é castigada com uma infidelidade de Deus a nós. Isso não.
Ele não pode igualar-se a nós na infidelidade, porque ele é a própria verdade. Portanto, permaneçamos firmes com Cristo, ainda que o nosso corpo esteja algemado. O importante é que a nossa alma esteja limpa, limpa com a água do batismo, limpa com o sacramento da confissão, e que acumulemos boas obras para o dia em que o Senhor vier nos chamar. No Evangelho, hoje, Jesus cura 10 leprosos. Eles estavam num povoado, entre a Samaria e a Galileia. Pararam à distância ao ver Jesus, porque os leprosos não podiam aproximar-se dos outros, deveriam manter uma distância de segurança. E gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, em vez de dizer: estáis curados, ele disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Ainda hoje, quando nós digamos a Deus: Senhor, tem piedade dos meus pecados, ele diz a mesma coisa: vai mostrar-te aos sacerdotes, porque é o sacerdote aqui na terra que perdoa os pecados em nome de Deus. Mas enquanto eles iam apresentar-se aos sacerdotes, conforme prescrevia a lei de Moisés, eles perceberam que estavam curados. A lei de Moisés prescrevia apresentar-se ao sacerdote não para que o sacerdote curasse, mas para que o sacerdote atestasse a cura, verificasse se a cura era real mesmo. Mas enquanto eles caminhavam, perceberam que estavam curados da lepra e ficaram muito contentes. Mas daqueles 10, só um veio agradecer. Voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e agradeceu a Jesus. E este era um samaritano, enquanto os outros deveriam ser judeus. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. O leproso não é apenas agradecido, ele agora tem fé. Da mesma forma que Naamã não apenas é grato ao profeta Eliseu, mas acredita no Deus de Eliseu, o leproso agora curado tem fé. E por causa dessa fé, ele é salvo e ele é elogiado por Jesus. A lepra é uma doença muito apta para ser comparada com o pecado. Na época de Jesus, ela era incurável, ela matava. O pecado também mata e não tem cura a não ser que Deus, por milagre, nos perdoe. E todo o perdão do pecado é um milagre, só Deus pode perdoar. A lepra desfigura o homem, o pecado também. Torna o homem bem diferente daquilo que ele era quando foi criado em santidade e justiça. A lepra é contagiosa, transmite-se de uma pessoa para outra, o pecado também. O pecado transmite-se pelo exemplo, pelo escândalo, e o pecado original é o único que se transmite de geração em geração. Mas tanto para o pecado original quanto para o pecado atual, a solução está, em primeiro lugar, no batismo. Para os pecados após o batismo, em uma boa confissão. Mas é muito importante que nós tenhamos gratidão de pensarmos: se eu estou agora recebendo a absolvição, é porque um dia alguém morreu por mim, alguém derramou sangue por mim. É muito importante, na hora de confessar-se, crer no sacramento, agradecer a Deus por nos ter dado esta pérola preciosa e ter a intenção de não pecar mais, de não sujar-se mais, de não envolver-se mais com aquelas úlceras da lepra. Chega o tempo todo em que vivemos ofendendo a Deus. Quando, no Antigo Testamento, alguém oferecia um sacrifício e este sacrifício era agradável a Deus, dizia-se em linguagem figurada que a fumaça do sacrifício subia com um odor agradável a Deus, com um suave odor. O suave odor de um sacrifício que é acolhido por Deus se contrapõe ao mau odor da úlcera da lepra. Lepra são os nossos pecados, mal cheirosos, repugnantes aos olhos de Deus. O que Deus vê ao olhar para o nosso país? Se Ele olhar para o carnaval das principais cidades, se Ele olhar para a imoralidade nas praias, se Ele olhar para a glorificação do homossexualismo nas paradas de orgulho homossexual, se Ele olhar para as criancinhas sendo corrompidas nas escolas, o que Ele terá senão repulsa de nós? Precisamos oferecer a Deus algo que lhe agrade.
temos que oferecer a Ele um sacrifício de suave odor. A Deus nada agrada tanto quanto o sacrifício do seu Filho. Então, durante este tempo que precede o segundo turno das eleições, se você costuma ir à missa, mas não diariamente, vá à missa todos os dias. Ofereça o sacrifício que nos reconcilia com o Pai Eterno, o sacrifício mais apto para implorar de Deus misericórdia. Estes dias de jejum, hoje nós não fazemos porque é domingo, estes dias de jejum voluntário, não por imposição da igreja, é só uma proposta, devem ser acompanhados de conversão interior. Devemos fazer um bom exame de consciência para nos convertermos dos nossos pecados e para praticarmos boas obras. Devemos frequentar com assiduidade, com maior assiduidade, o sacramento da penitência ou confissão, porque a salvação do nosso país vai depender de quanto nós, brasileiros, nos convertermos, como se converteram os ninivitas de seu mau caminho. Não foi apenas o jejum, foi o jejum com a conversão. E a primeira pessoa que devemos converter neste mundo somos nós mesmos. Depois de nós virão os outros, mas quem não converte a si mesmo não é apto para obter a conversão do próprio país. Vamos pedir a Maria Santíssima, a nossa mãe, rainha e padroeira, e o seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa mãe Maria Santíssima.